Ó, tô mandando agora, vamos ver. Opa! Aê, Ah, rapaz! Fogos, tá, tá, rapaz, tá, 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 deu eu tô me sentindo da certo! geração do Reverendo Avassi, viu? Reverendo Avassi tá de estrago, né, rapaz? Ó, que o Tô Reverendo a... Avassi tá é moderno. Rapaz, que dificuldade aqui agora. Eu tive que quebrar a cabeça aqui. Não... Pessoal, aí, ó, eu chamei na oração, o pessoal orou, deu Ah, certo, tá vendo? tá Deus vendo? ouviu a oração do justo. Boa noite, turma. Tudo Um bom aí, abraço em pastor? todo Como é que aí. vai essa força? Vai bem, graças a Deus. Aqui Deus tem sido misericordioso conosco. Tem me Então tá dado bom, calma, ó. embora eu peço mais a Calma. Ele. É, o pessoal já disse aí que na Bahia o pessoal já é calmo, tá precisando de mais calma. Então, o tempo tá tão É, difícil assim aí. não é nada. Aqui a agitação é grande que a pressão até sobe. Acho que É, a rapaz, vou dividir uma coisa. temperatura. Aqui é a Vou terra do dividir sol uma coisa. nascente. Aqui Vou é dividir uma quente. coisa com vocês, ó. Ontem falei com o pastor Marcelo, né, pra gente ajustar aí os últimos detalhes. Aí perguntei se estava tudo bem, tranquilo. Ele disse: "Ah, rapaz, um pouco não, a pressão deu uma aumentada, né? Então se cuida, rapaz, que é isso, a gente não pode perder você, não. Tão jovem assim, já com problema de pressão. É o estresse do pastorado. Eu acho que é a temperatura aqui da cidade que deve ter Ah, feito tá aumentar. bom. Mas não Então tem tá bom. jeito, não. Então, A gente tenta então descansar vamos no colocar um Senhor. ventilador aí. Vamos colocar um ventilador. Inclusive, esse é o tema de hoje. Já É entrou no tema. verdade. É Já porque entrou tem no que tema de cortar hoje. primeiro aqui, né? Aham. É por isso. Ó, o tema de hoje, já que ele adiantou, vou adiantar para vocês também. Ó, é vença a ansiedade descansando na providência de Deus. Ele vai dar Exatamente. a referência aí daqui a pouco, mas o tema é esse. Para quem ainda não conhece o pastor Marcelo Magalhães, ele esteve conosco em Monte Sião, foi nosso seminarista entre os anos de 2006 e 2010. E hoje ele está lá na Bahia, na cidade de Jequié, desde 2019, desde o ano passado. É isso mesmo? Correto. Desde 2019 nós estamos aqui fazendo um trabalho de revitalização. Deus tem nos dado a graça, tem se achegado bastante pessoas para cá. Temos também tido o privilégio de receber crianças, né, de batizar crianças. A gente tem uma turma boa de crianças. A intenção era até ativar a UCP esse ano aqui, mas aí diante desse isolamento social ficou meio que inviável. Mas a gente tem tido uma boa turma, graças a Deus. Tem sido um bom trabalho, o Graças a pessoal tem Deus. respondido positivo. E que Deus continue abençoando seu trabalho aí, seu ministério aí nessa nova igreja, né? Vamos dizer assim, é nova, É né? nova. Desde o É ano do mesmo passado só é presbitério, mas nova. é nova. Tá certo. Pastor, vou passar a palavra para o senhor. A pastora Vassi já colocou aí, ó. A Patrícia também já, ó, no final, eles querem que a Josi apareça aí. Então manda ela, se ela não está preparada para entrar ao vivo, peça para ela se preparar aí que no final o pessoal tá pedindo a presença dela, tá bom? Vou mandar chamar ela. Espera aí, viu? Tá bom. Pronto. Enquanto isso, ó, pessoal, você que está com a sua Bíblia aberta aí, ó, já deixa aberto em Mateus 6, que o texto hoje vai ser essa passagem de Mateus 6, de 25 a 34. Enquanto ele Correto. pede para chamar a Josi aí, não sei se ela está acompanhando do dispositivo dela também. Se tiver, ó, Josi, queremos você aqui, hein? No final vai aparecer. Pastor, fique à vontade, tá? Vou pedir só para que antes da sua palavra faça uma oração para a gente e Tá ok. depois comece a sua exposição aí para no final a gente ter as nossas perguntas aí também. Que o tema de hoje é um tema que, na teoria, né, todo mundo tem gravado ele dentro do coração, né? Agora, na prática é que é difícil, né? Então vamos Exatamente. tentar aprender um pouquinho mais dessa porção da palavra de Deus com o senhor hoje. Vamos orar então? Querido Deus, muito obrigado por este dia que o Senhor fez, por esta oportunidade de estarmos usando os recursos que nos são acessíveis para rever irmãos, exercer a comunhão e para sermos edificados pela tua palavra, que deve ser a nossa única regra de fé e prática. Abençoe os Amém. nossos irmãos de Monte Sião,
sua liderança, abençoe também os que estão nos ouvindo, de maneira que a tua palavra, Senhor, seja aquilo que nos alimente neste momento. Em nome de Cristo Amém. Jesus. Amém. Amém. Bem, William, o que eu pensei aqui de compartilhar com os irmãos é sobre um tema que tem muito a ver com esse momento de isolamento social. A gente tem visto aí diante dessa pandemia a tentativa de se readaptar a essa nova circunstância, a esse novo contexto de vida, tanto de ficar isolado em casa e aí rever as rotinas, restabelecer novas rotinas, novas dinâmicas, até o modo de trabalho, a gente está aí, né, reaprendendo, criando novas formas, mas também é algo que mexe muito com o emocional. A gente tem aqui, pelo menos na região, ouvido falar muito de pessoas que estão extremamente estressadas, inquietas, pessoas que estão com esses problemas de pressão, como também fui atingido. Aqui houve até tentativas também de suicídio em razão da circunstância e outros problemas que agridem aí o emocional. Aqui eu tenho acompanhado irmãos que desenvolveram problemas de gastrite nervosa, problemas de arritmia, problemas de dores musculares, por causa dessa tensão e preocupação causada pela ansiedade. E Sim. as escrituras, ela nos dá instrução com respeito a isso. Então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. E o nosso texto aí é Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34, que é um texto bastante conhecido. Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. O que nós vemos aqui, então, é o sermão de Jesus, o sermão do monte. A nível de introdução, vale a pena dizer que o Evangelho de Mateus, ele se propõe a anunciar Cristo como Messias Rei. E pensando nessa proposta, o autor divide o seu Evangelho, pegando esses 10 primeiros capítulos e mostrando a revelação deste rei. Os 4 primeiros versículos vai falar sobre quem ele é. Então vai anunciar a boa nova a respeito do Cristo que nasceria. Capítulo 2 vai falar do seu nascimento. O capítulo 3 e 4 vai ser as suas credenciais. Aquele que será reconhecido pelo último dos profetas, João Batista, autenticado pelo Espírito Santo, provado na tentação pelo Satanás e prevalecido. Este é aquele que sai pregando o Evangelho. Aqui, do capítulo 5 ao capítulo 7, o que nós temos é a descrição
a respeito do princípio deste rei, da natureza da vida deste rei. Se propõe a mostrar que este rei, ele estabelece um reino e há uma realidade singular neste reino. Há princípios que definem aqueles que vivem a realidade deste reino. Ele vai mostrar isso pela natureza desta realidade, que é uma natureza de justiça, anunciada nas bem-aventuranças desse Sermão do Monte. Vai falar nisso reorientando a respeito da lei, falando a respeito do adultério, a respeito do amor ao próximo, falando a respeito das riquezas. E ele vai sempre fazer isso, fazendo esse contraste entre a velha vida desses ouvintes, que são judaizantes, são discípulos de Cristo que vieram do judaísmo, vieram de uma cultura também influenciada pelos romanos, pelos gregos, e que tem o seu fundamento preso na tradição, preso também nos prazeres, preso no que se tem e não no que se é, olhando apenas o ritualismo. E nesse sentido é que Jesus faz esse contraste, falando de que a vida do reino ela é diferente desta vida. E por isso que a perícope começa dizendo: por isso vos digo, nos reportando ao que está antecipando a isto, a esse contexto em que eles vivem, esse contexto onde o que está por trás aí é a pressão sobre os discípulos de Cristo, porque há uma mensagem de Jesus que contrapõe a tradição judaica, contrapõe os ensinos, ele cumpriu a lei, mas ele não se submeteu às tradições judaicas, e isso gera já tensão, né? Lembremos que Jesus era perseguido, sempre procuraram tirar dele algum motivo de acusação, mas ele foi aprovado como aquele que cumpriu a lei, que nele não foi encontrado pecado algum. Então, quando entramos aqui, nesta parte, a gente precisa ter esse pano de fundo a respeito da mensagem do rei e do seu reino e o contexto em que esses discípulos vivem. Os discípulos sabem que ao decidir por Cristo, assim como era já com João Batista, que inclusive foi degolado, né, pela sua confessionalidade, aqueles que seguissem Jesus estavam assumindo um estilo de vida totalmente diferente. E aqui eles estavam tão preocupados com o que haveremos de comer, como serão as nossas vestes, como é que vamos viver, como é que serão as coisas, aonde nós vamos habitar. Jesus já disse em outro momento, né, que as aves do céu têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É dentro desse contexto de preocupação por viver a vida, de fato, pela fé em Cristo, que eles estão envolvidos por esse sentimento que Jesus está instruindo que não deve fazer parte da vida cristã. Uma vida de ociosidade. Então ele diz: não andeis ansiosos. O que nós vemos aqui, logo de início, é que Jesus, ele proíbe algo. E o que é que ele proíbe? Jesus proíbe uma vida de ociosidade. Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelos vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele diz no versículo 28 ainda: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fiam. Lucas 12, 26 também diz: se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras coisas? Então é claro, biblicamente falando, que Jesus, ele proíbe uma vida ansiosa. Ele proíbe a ansiosidade. E a pergunta é: por que que Jesus proíbe isto? Por que que a ansiosidade ela é proibida por Cristo?
Isso precisa nos levar, então, a entender a ansiosidade. Aqui a ideia de ansiosidade é um viver, uma preocupação antecipada, uma preocupação aonde eu sofro antes, né? A ideia de pré-ocupação, né? É você se ocupar nem aconteceu, mas você já está já ali. Fica ali. A ideia por trás é alguém que está distraído, cogitando. A mente pensa em seguir 2 caminhos simultaneamente. E ele então entra em confusão. Isso lhe causa dor e sofrimento. É esse tipo de preocupação estabelecendo-se em coisas materiais, em coisas que não são essenciais, mas são efêmeras, para constituir aquilo que eles definem como necessário para a sua vida bem-aventurada. E é aqui que Jesus, então, condena isto. Isso tem muito a ver conosco, porque nós vivemos esses dias aí em que a ansiedade também bate à porta. Seja por questões de conta, seja por questões da família, de como resolver algum problema, seja pela questão do desemprego, seja pela própria preocupação com o Covid-19, seja pela situação econômica, né? A crise que está aí eminente, já presente. E agora que a gente está em casa com mais tempo, né? A gente fica com mais tempo para pensar nisso também, né? Pensar, você então, pensa. A preocupação aumenta. Aí consome mais, mas quer consumir menos. E as coisas vão vindo, seja pela crise no governo, a gente vê aí essa briga, né, de poderes, não só o próprio poder legislativo, mas o poder executivo, o poder judiciário, um em conflito com o outro por interesses que não são os mais importantes, seja por qual motivo for. O fato é que ansiosidade é algo extremamente presente na nossa sociedade contemporânea. A ansiedade é algo extremamente danoso nos nossos dias. Alguns especialistas têm dito que a ansiosidade é o que tem causado, né, os males dos séculos. A depressão, o pânico, né, o medo, o estresse, que tem atingido várias categorias. Então a gente vê que isso é algo extremamente prejudicial e danoso. E Jesus está dizendo, então, que esse não é o estilo de vida saudável e ela também não caracteriza a vida cristã, porque a vida ansiosa, ela demonstra um descontentamento, demonstra também uma falta de fé, uma falta de percepção do verdadeiro propósito de Deus para a vida e do verdadeiro controle, soberania, aquilo que Deus é e aquilo que representa o reino de Deus. Que é Dentro disso que você estava falando, desculpa, pastor. Pode falar. O pastor Zé Renato, ele colocou uma observação aqui agora, que a ansiedade está relacionada com o controle que a gente quer ter das coisas. Mas é uma coisa muito importante que você falou agora. O controle das coisas não é nosso. Exatamente. O controle das coisas é de Deus, que é Deus todo soberano, que sabe de todas as coisas, né? Então, exatamente, é a gente querendo roubar esse controle que é unicamente exclusivo de Deus, né? Isso é um problema. Exatamente. Obrigadão aí, Zé Renato. E é exatamente isso que Jesus vai propor aqui, nessa primeira parte. Ao falar do que não deve ser, não viva ansioso, ele vai fazer 2 comparações do porquê a ansiosidade é inútil. Ela não é algo que deveria ser considerado, não é algo que a gente deve cultivar, mas devemos agir contrário a ela. E ele vai fazer isso através desse paralelo. Primeiro está no versículo 6. Ele diz, observai as aves dos céus. 26, não semeiam, né? 26. Não colhem, nem juntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as alimenta. Ele chama aqui a atenção para isso. É ele que as sustenta.
E vós não valeis mais do que muitas aves? Então, a ideia aqui é, vocês não têm o controle disso. Olha as aves dos céus. Elas não trabalham, mas Deus sustenta. Deus sustenta a criação. E elas nem se preocupam com isso, né? Preocupam. A gente que vale mais que elas ainda cai nesse erro, né? E aí ele chama a nossa atenção para dizer, olha, vocês, quem é que controla todas estas coisas? É abrir os olhos para lembrar. Lembra? Falei que Mateus começa mostrando que Cristo anuncia Cristo como Messias Rei. Ele é o Rei. O governo é dele. O reino é dele. Quem cuida é o Rei. Quem governa o reino é o Rei. Quem é responsável pelo reino é o Rei. É ele que provê. É ele quem cuida. É ele que apacenta. E aqui é uma figura que reporta até o Antigo Testamento. Porque quem era o pastor da nação? Eram os reis. Eram os governantes. Eles que eram responsáveis por apacentar a nação de Israel. E aí o Salmo 23 vai dizer, olha, pois bem, o pastor de vocês é o Senhor, e ele não deixará que nada vos falte. Ele vos guiará as águas de descanso, ele vos refrigerará, vai refrigerar a vossa alma. Ele é quem cuida, ele vai fazer com que a bondade e a misericórdia estejam presentes. Então o cuidado vem do Senhor. Quando lembramos do Salmo 104, por exemplo, ele também vai falar isso, né? O Salmo 104, por exemplo, versículo 21 vai dizer, os leãozinhos rugem pela pressa e buscam de Deus o sustento. Versículo 23 diz, sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Versículo 27 a 30 disse, fecha isso resumindo da seguinte forma, todos esperam de ti que lhe des de comer a seu tempo. Se lhe dás, eles recolhem. Se abres a mão e se fartam de bens. Mas se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Ou seja, é Deus quem sustenta a criação, é quem renova a vida todos os dias. E Jeremias lembra sobre esse aspecto em um contexto de exílio, né? O povo vem do exílio, viu o povo sofrendo, padecendo, e aí ele diz, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. E o que é que ele traz à memória? Que as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, a ideia é a mesma. O sustento vem do Senhor. É Ele quem cuida. Ah, mas eu preciso trabalhar. Mas o trabalho, a saúde, a força, a condição, quem dá é Deus. Você poderia ter o trabalho e não ter condições de exercê-la. Por uma questão de saúde. Muitos já acreditam que essa fase que nós estamos passando de isolamento, estamos em casa, toda essa questão de saúde, né, essa pandemia, já é um tratamento de Deus para mostrar que realmente o controle de todas as coisas está com Ele. Porque, assim, a gente vê, por exemplo, aí, desde os tempos de Jesus, se a gente voltar aí ao capítulo 6 mesmo, versículo 19 e o versículo 24, o pessoal estava preocupado cada vez mais em riqueza, juntar dinheiro, servir o dinheiro e a Deus, conflitante. Exatamente. E hoje no nosso cotidiano a gente vê isso também claramente. O pessoal trabalhando demais, buscando a Deus de menos, e tem muita gente que está acreditando nisso, que é uma oportunidade que Deus está proporcionando a todos nós para mostrar que Ele está no controle da situação. Exatamente. E esse observar, William, é um observar exatamente analítico, um observar atento, um contemplar, a ponto de considerar. É praticamente um exercício mental mesmo, de memória, de alimentar a sua mente, o seu coração com aquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro é de que Deus cuida do seu povo. É isso que ele está dizendo, ao usar o paralelo. Observe, é Deus quem cuida da criação. Vocês são mais importantes nesta criação.
e ele vai cuidar de vocês também. A mesma ideia, por isso que ele vai dizer o contraste no 27, né? Então, por que andais ansiosos? Qual de vocês pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ideia aqui de um passo, né? Quem que pode garantir que vai adiante, viver mais um tempo? Isso nos faz lembrar de Tiago, né? Aquele texto de Tiago em que as pessoas dizem, olha, amanhã iremos fazer tal coisa, amanhã iremos em tal lugar, e Tiago diz, olha, se o Senhor quiser. Exato. Porque só deitamos e levantamos porque é Deus quem nos sustém. Isso nos alimenta e nos faz lembrar de que, ao fazermos parte do reino de Deus, estamos sob o cuidado do dono deste reino, daquele que tem o governo e a autoridade. Por isso que o verso também 28, contrastando e fazendo novamente esse paralelo, ele diz, considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, não fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. E a gente aqui novamente ansioso, né? Há muita gente preocupado com a questão de lazer, a questão de dinheiro, preocupado com atualizar... Ou vai manter o estilo de vida... Né? Nem Salomão, que era riquíssimo da época, andou como... E sofre por pouco, porque se você for comparar a qualidade de o que Salomão tinha para o que nós temos hoje, talvez nós sejamos, em parte, mais ricos do que ele. Falando de veste, por exemplo, hoje, uma pessoa, quantas camisas, né? O William não tem aí da Nike, aí, ó. Tá vendo? Fora o timão dele lá. Né? Que timão, Palmeiras, que timão, mano? Timão? Que timão? Vamos voltar pro tema. Vamos voltar pro tema. Mas ainda assim a gente sofre. Porque às vezes a gente esquece de trazer à memória exatamente isto. Nós nos perdemos diante das circunstâncias e somos tentados a olhar para aquilo que está diante dos nossos olhos e não além dela, perdemos de vista a capacidade de ter um olhar teológico dos fatos. Né? O que realmente importa para a gente que é de Deus, que é nascido de novo, a gente perde esse foco do que realmente importa. Não é daqui, o nosso foco não tem que estar aqui, né? É Salmo 133, 121, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. E a ideia aqui de observar e de considerar é exatamente isto, né? É um olhar, é um ver, a fim de perceber o que é necessário, aquilo que é correto, aquilo que eu preciso ver, e não aquilo que está sendo apresentado diante de mim, que é o conceito de fé, né? Fé não é crer naquilo que você vê, mas o que está para além daquilo, né? É viver pela fé, é isso, é esperar na certeza de que acontecerá. Então, a nossa expectativa da vinda de Cristo é um ato de fé. Nós não sabemos quando, não sabemos como, mas sabemos de que é verdade. Ele virá. E quando ele virá, ele irá restaurar o mundo. Então, o considerar que é isto, observem, avaliem. A ideia de considerar aqui é observar como um aluno que presta atenção naquilo que o seu mestre está ensinando, a fim de aprender, a fim de fazer exatamente aquilo que ele está orientando. E isso é importante, porque se nós não trabalharmos isso em nosso coração, nós seremos tomados pelas aflições, seremos tentados pelas lutas, e isso irá minar a nossa fé, a nossa alegria, porque a ansiedade é isso, é essa preocupação que rouba o brilho e a alegria da vida, do viver. A ansiedade é o grande ladrão da alegria da gente, né? A gente começou a se preocupar com aquilo que ainda... Né, o que pode, o que não pode, a alegria vai embora na hora. Rapidinho, você não tem nem motivo aparente, mas ainda assim. Tanto isso é verdade que quando a gente avalia, ano passado, por exemplo, a gente teve que falar sobre suicídio, porque o índice de suicídio aqui na Bahia foi grande, na região aqui, extremamente assustador. E as pessoas que cometeram, aparentemente, não tinham motivos nenhum.
não tinham problemas, não tinham necessidades financeiras, não tinham famílias problemáticas, aparentemente tranquilas, mas deram cabos da sua vida. Há um pensador que diz que a ansiedade, ela subtrai a vida. E ele fala isso considerando essa expressão, né, que Jesus fala aqui a respeito cadê o do Salomão? O que compara Salomão aqui? O lírio, que ele diz que lírio do campo. Que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Ou seja, uma vida que é assim, curta, ela é subtraída, né? Ela encurta a sua longevidade. E isso é um controle que a gente um problema que a gente precisa lidar e confrontar. A gente precisa ter uma visão correta da vida, as lutas fazem parte dela, os problemas estão presentes, mas a nossa vida está nas mãos de Deus, aquele que está sentado no alto trono. Por isso que a aplicação aqui que Jesus dá, ele começa dizendo não andeis ansiosos, e ele termina dizendo o que fazer no verso 23, dizendo buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ele trabalha aqui com essa ideia de buscar, de valorizar, de priorizar aquilo que é importante, aquilo que vem em primeiro lugar. O que é que eu devo realmente buscar? O que é que eu devo realmente procurar? O que é que eu devo realmente desejar? Aquilo que é importante, aquilo que é prioridade, que é indispensável. E aqui o paralelo que o texto faz, o Evangelho de Mateus trabalha muito, é esse conceito entre as coisas que são materiais com as coisas que são celestiais, são espirituais. Tanto que o contexto anterior diz isso, né? Não acumuleis tesouro para vós na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde o ladrão rouba, mas ajunteis para vós tesouro no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, ele manda buscar aquilo que é prioridade. E o que é que ele estabelece aqui como realidade, como meio de buscar isto? É buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é a ideia de poder, de governo, de domínio, de autoridade, é estar sobre os cuidados de Deus, né? É estar sobre a vontade de Deus. Ele vem falando isso desde o início, porque ele vai falar do reino. Prega dizendo, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. O Sermão do Monte vai falar várias vezes, ele vai falar posteriormente isto, com as parábolas do reino. Mas esse poder e autoridade, ele também vai mostrar nos capítulos 8, 9 e 10. O poder sobre a natureza, o poder sobre as enfermidades, o poder sobre os demônios, o poder sobre a morte. Ele é aquele que tem a autoridade. Ele é aquele que tem o poder nas mãos e nós pertencemos a ele. Por isso que a Bíblia diz que quem o tem, tem a vida. Nesse sentido, o reino é o próprio Cristo. E buscar a sua justiça é exatamente isso. É a justiça que é Cristo, personificada, porque a Bíblia diz que ele é o sol da justiça, né? A Bíblia nos chama a ver Cristo como aquele que nos justifica. Por quê? Porque é mostrado no Evangelho de Mateus que o rei que veio, ele é perfeito, ele é santo, ele é justo, e ele cumpriu a lei. Ele não veio para revogar a lei, ele diz, mas veio para cumprir. E esta justiça aqui não é algo moral somente, não é fazer aquilo que é correto e justo, não é só obedecer à lei de Deus, porque isso seria um tipo de legalismo, seria voltar à tradição judaica, mas é entender que aquilo que nos justifica, aquilo que nos dignifica, aquilo que nos sustenta é alheio, não é uma justiça própria, mas é a justiça de Cristo. É nele que está a nossa esperança. É nele que está a nossa justiça. Ele nos justificou. Ele nos livrou da condenação. Ele foi a nossa justiça. E ele cumpriu isso perfeitamente. Não só a cumprir a lei, não só vivendo todos os rudimentos da lei,
como judeu, não só não quebrando nenhum desses princípios, mas indo à cruz. A cruz é a maior prova dessa justiça de Deus, porque ali ele sofreu a justiça de Deus, levando sobre si as nossas culpas, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, essa é a nossa esperança de confiar em Deus, de descansar em Deus. E o que isso nos ensina? Pegando a parte do versículo 32, onde ele diz que não devem andar ansiosos, porque os gentios é que procuram estas coisas, vivem pelaquilo que é passageiro, pelaquilo que é fútil, enquanto nós buscamos aquilo que é eterno. Ele diz, porque o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos apacenta, um Deus que não se esquece de nós e que em Cristo, novamente, a nossa justiça, ele nos tem abençoado. Paulo diz em Efésios, capítulo 1, dizendo que bendito seja o Deus e Pai que nos tem abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Temos se recebido bênçãos em Cristo. Em Romanos, também, Romanos 8, ele diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, Cristo, todas as coisas? Todas as coisas. Então, em Cristo, não temos só a salvação, a vida. Em Cristo, temos tudo aquilo que envolve a promessa de Deus, o seu cuidado, o seu pastoreio. E é por isso que, ao tratar da solicitude, Jesus usa o personagem do Pai, né? Olha, o vosso Pai Celeste, que ele já diz, olha, vós, quando orares, direi, Pai nosso, que estás nos céus. Né? Aquele que dá o pão de cada dia, aquele que perdoa as nossas dívidas, aquele que intercede por nós, que se compadece de nós. É sobre ele que nós estamos, né? E muito bom. Estamos guardados por isso. Então, a mensagem final que eu resumiria nisso aqui para nós é: vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado providencial de Deus em Cristo Jesus. Na certeza de que, por causa de Cristo, Deus não abandona, não se esquece dos seus. E Ele garante estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Grande desafio para a gente essa lição de descansar na providência de Deus e a ansiedade deixar ela de lado. Bom, irmãos, esse é o momento que você pode mandar a sua pergunta. A gente está cheio de queridos pastores acompanhando a nossa transmissão, o pastor Marcelo. Vários ex-seminaristas de Monte Sião também estão aí conosco. Pastora Bacia que mandou um contraponto aqui, uma mensagem. Deixa eu só abrir ela aqui. Tentar abrir ela. Ó. Jesus nos diz no verso 30, homens de pequena fé, né? Isso. Portanto, a ansiedade é incapaz de produzir algo produtivo. Exatamente. Se você tem alguma questão, manda agora, tá? O pastor vai falando o contraponto aqui e vai respondendo suas dúvidas. Aproveite, a gente está quase aí, uns 10 minutinhos para a gente fazer as questões aí. Aproveite. Exatamente. A ansiedade, ela não pode produzir a fé. A ansiedade, na verdade, ela gera o oposto. A gente pode ver no Evangelho de Mateus, ainda mesmo no Sermão do Monte, no decorrer dele, que a fé gera a avareza, que a fé gera a preocupação. Desculpa, a fé não. A fé gera avareza? Não, acho que não. Ansiedade. Obrigado. Isso. A Nada, ansiedade. que é isso. Senão o pessoal vai gravar essa parte aí e vai colocar você como herege aí, ó. Já pensou? Pode ser alguma coisa boa da Bahia, sai sim, rapaz. Mas a ansiedade que gera, né?
Não, a ansiedade gera essa avareza, gera a ira, né? Gera uma falta de incredulidade, né? Porque a gente deixa de confiar, de descansar em Deus, e veja que isso vai ser repetido algumas vezes no Evangelho de Mateus. Por exemplo, Jesus está na tempestade, e mesmo com Cristo ali, eles ainda estão duvidosos, temerosos, e só quando vê Jesus agindo, eles dizem, olha, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas Jesus diz, olha, por que sois assim, homens de pouca fé? Né? O Márcio está perguntando aqui, pastor, desculpa te interromper. Tranquilo. É que a gente está com pouco tempo e aí as perguntas vão chegando, a gente já vai repassando, tá bom? Tá. O Márcio está perguntando aqui, mas será que é só falta de fé? É a única coisa que implica a falta de fé nessa questão? A ansiedade, não. A fé, eu diria que seria o elemento principal, porque a fé é o que nos faz descansar em Deus. A fé é uma confiança que nos faz a gente ter paz, deleite, né? E aí gera o outro elemento. Eu acho que uma outra razão é a falta de contentamento. Uma das instruções bíblicas a respeito de não estar preocupado, tendo com o que haver, com o que comer, estejamos, né, satisfeitos. A humildade, o contentamento com o que temos naquele momento. Se a gente olhar no Antigo Testamento, Jesus condenou a atitude, por exemplo, da nação de Israel no deserto, porque eles estavam ali no cuidado de Deus, mas sentindo saudade do Egito. Saudade do alimento do Egito. Tanto que Deus manda as codornas, né? Enche uma extensão, e quando o povo entra, ele manda estragar tudo para mostrar o descontentamento dele com o povo que não aprendeu a confiar nele, mesmo vendo toda a história e tudo que eles viveram, né? Saindo do Egito, as 10 pragas, abrir o Mar Vermelho. Não é qualquer um que vê isso, né? Mas ainda assim, Pedro também, né? Andou sobre a água, mas olhou pelas circunstâncias, porque duvidou. Então a fé e a falta de contentamento, eu acho que são elementos que geram essa ansiedade. O Francisco, ele mandou aí que ele aprendeu o seguinte: quando ele está ansioso, ele vai para o quarto e ora, que é a saída dele para acabar com a ansiedade. É uma boa É uma forma. boa? É uma boa forma. Será que é uma boa forma? É uma boa forma, porque a oração, o que a oração é? A oração não é um meio, né? Não é um amuleto em que eu consigo usar para mudar os planos de Deus, nem mudar as circunstâncias. A oração é aprender a depender de Deus, né? A depender da vontade de Deus, daquilo que Deus irá permitir em minha vida. Então a oração é um ato de dependência, não só de confiança, mas de dependência em Deus. E quando eu exercito isso, eu aprendo a descansar e entender de que a minha oração não vai mudar o plano de Deus, mas a oração pode ser o instrumento de Deus para mudar as minhas circunstâncias, né? A minha vida. Não muda os planos de Deus, mas pode Sim. mudar as minhas circunstâncias. O Hélio mandou aí uma pergunta aqui: a ansiedade na Bíblia é a falta de confiança em Deus? A ansiedade é um reflexo da falta de confiança em Deus, no cuidado de Deus, daquilo que Deus provê. Veja, aqui o texto tem um pano de fundo que nos dá essa demonstração. Eu vou pegar só 2 paralelos bem objetivos. O primeiro exemplo que ele dá é de João Batista. É alguém que está ali diante da ameaça, mas mesmo assim ele se mantém confiante no Senhor, na certeza de que ele está fazendo aquilo que Deus lhe chamou. Do outro lado, você tem aqui discípulos que estão extremamente preocupados e atribulados. E eles vão viver essa atribulação praticamente até a ressurreição de Cristo. Né? Porque Pedro vai negar, né? O outro vai trair, Tomé vai duvidar, o outro vai, diante da fome, vai dizer, não, manda esse povo embora.
E Jesus disse, não, nós não podemos, eles estão com fome, vou fazer a multiplicação. Aí faz a multiplicação. No segundo contexto, onde Jesus vai fazer a multiplicação pela segunda vez, os homens estão da mesma forma, duvidosos de se Jesus vai fazer aquilo que ele fez já na primeira vez. Porque a multiplicação ocorre 2 vezes. Né? Então, ele alimenta no primeiro momento 5.000 pessoas, no segundo momento em torno de 3 a 4.000 pessoas. Então, ainda assim, o povo está preocupado, né? É uma preocupação que reflete a falta de confiança. Né? Pega Abraão, por exemplo. Abraão está ali, sem filho, Deus pede o seu filho, ele leva e tem tudo aqui. Ele poderia estar preocupado, ele poderia estar triste, ele poderia estar ali ansioso, né? Principalmente e aí, Deus não vai entrar com... Eu tô crendo, mas tá na hora de eu imolar. Até o último momento ali, né? E o Senhor não tá. Pense, mas a resposta que ele dá a Isaac demonstra que Abraão confiava em Deus a tal ponto que se ainda ele matasse Isaac, Deus o ressuscitaria. Porque ele confiava nas promessas de Deus. E fé é exatamente isto, é confiar na promessa de Deus, de que ele não mente, de que ele não tarda, de que a sua palavra não passa até que tudo se cumpra. Pastor, desculpa te interromper, a gente está quase no limite de tempo aí. Eu vou fazer a última pergunta que a Fernanda mandou, e aí depois a gente vai encerrar, tá bom? Okay. Daí a quarentena nunca acaba, quem sabe a gente faz um volume 2 dessa live. A Fernanda mandou a seguinte pergunta. Quem tem o diagnóstico clínico de ansiedade, né? Está cometendo pecado? Está em pecado? Olha, a ansiedade eu entendo que ela desenvolve um quadro clínico, né? Então a gente precisa aqui averiguar isto. Eu entendo de que, de algum aspecto... Pastor, desculpa te interromper. Antes de você começar a resposta completa. O povo está ansioso aí, querendo a Josi. Então já pede para ela ficar a postos. E aí a gente precisa encerrar. Essa resposta precisa ser um pouco... É um tema um pouco complicado, eu sei. Mas a gente precisa ser breve, tá? Aí, o pessoal está ansioso. Cadê a Josi? Josi, cadê você? Eu tô aqui só pra te ver. Vitória, aparece aí. Peraí, cadê sua mãe? Pede sua mãe pra ela aparecer aqui. Diga ela que o pessoal quer dar Mas vá respondendo, pastor, pra gente encerrar essa daí. O quadro clínico da ansiedade. Está em pecado? Não. Ela pode ser uma doença. Se ela é doença, é doença. Então não seria pecado. Agora, o que precisa ser trabalhado é o que está desenvolvendo isto. Essa patologia, né? Então, enquanto patologia, ela é uma doença, ok. Mas toda patologia tem uma causa por trás, né? E esses problemas emocionais, eles geralmente têm uma raiz que pode ser qualificado como um pecado. Então, por exemplo, gastrite. Pode ser o uso excessivo de um remédio? Pode. Mas a gastrite, por exemplo, nervosa, ela é reflexo de explosão, né? de ansiedade, de preocupação, de estresse. Então, isso tudo precisa ser trabalhado. Porque por que eu estou perdendo a minha paz? Por que eu não estou tendo paciência com os meus filhos? Por que eu não consigo relacionar com a minha esposa? Por que eu não consigo sentar aqui para resolver essa causa? Por que eu tocou nesse assunto, eu estou logo explodindo? Então, a ira, por exemplo, irar não é pecado, mas a ira pode se tornar pecaminosa. Então eu preciso... é a raiz, tem que pegar a raiz. Investigar. Okay. E então, geralmente, muito dos problemas... Só esse fechamento. Geralmente, os especialistas dizem que muitos dos problemas que aparecem hoje, comportamentais, esses tipos de doença como arritmia, pressão, seriam tratados e resolvidos sem médicos se as pessoas conseguissem resolver as suas ansiedades, as suas preocupações. Né? E talvez isso seja uma questão de descansar e de buscar em Deus reformular essa mente. Isso é uma transformação de pensamento, de atitude, de comportamento. Criar um hábito. Com certeza. Então, cadê a Josi? Temos 2 minutos para encerrar.
Cadê Josi, só Josi? tem 2 minutos e multidão quer lhe ver. Aqui. Coloca um fone na Josi aí. Dá um fone para você e um para ela. Tava Ela dormindo, disse que tava Josi. dormindo. É mole. Essa tá descansando mesmo na providência de Deus. Opa aí. Josi, Põe aqui pra você ouvir. coloca o fone aí, Josi. Só tem 2 minutos, dá pra falar um oi? Tá, tem 1 minuto e meio, Josi. Tudo bom, meu? Tudo. Ó, o pessoal mandando beijo pra você. Agacha aí, Josi, que você não tá aparecendo. Agora foi. Josi, que saudade. Ó, todo mundo aí mandando, aê, Josi, saudade, apareceu, linda. Ameda, um abraço, primo, pra você. Olha, amo vocês. Amo. Você tá vendo? Ó, manda um coraçãozinho pra gente encerrar, Josi, aqui, Bora. ó. S2. Isso. Amo. Deus abençoe, saudade. Uma saudade, valeu, William, pelo Pastor, convite, pela obrigado pela participação. participação. A gente que agradece. Fiquem com Deus. Deus abençoe o ministério de vocês. Quem tiver com saudade, eu vou colocar o contato dele lá no grupo do marketing de Monte Sião. Todo mundo manda mensagem, conversa depois com eles, tá bom? Beijo para vocês. Beijo nas crianças. Beleza. Deus abençoe aí. Deixa eu chamar a Vitorinha. Rápido, senão vai cair. Só pra você Vai ver a cair, mais meu velha. Deus. A mais velha. Tá acabando, 25 segundos. Cadê? Aqui, Ó o tchau. caçula. Beijo. Ó o caçula. Cadê o caçula? Cadê? Meu Deus! Aqui! Tchau pra vocês, Deus abençoe. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Que Deus abençoe e até breve na próxima. Um grande abraço.